E aí, sabe quando a gente tá criando um jogo e parece que tudo tá virando uma bagunça? Pois é, hoje a gente vai botar ordem nesse caos. Vamos transformar essa confusão toda em um projeto limpo, organizado e, o mais importante, funcional. Bora lá! Quem nunca passou por isso, né? De repente, o placar de pontos começa a passear pela tela junto com o personagem. Ou pior ainda, o nosso herói some atrás do cenário. Olha, esses são sinais clássicos de que o projeto está precisando de uma boa arrumada. É um problema super comum, viu? Principalmente para quem está começando. Mas a boa notícia é que resolver isso é bem mais fácil do que parece. A ideia aqui é justamente essa, dar as ferramentas certas para organizar qualquer projeto de jogo, fazendo com que cada pecinha dele se comporte exatamente como a gente quer. Vamos construir um mundo de jogo limpinho, funcional, um passo de cada vez. Certo? E para começar a colocar ordem na casa, a gente vai falar da ferramenta número 1, as camadas, ou como a gente costuma chamar, os layers. Pensa nisso como o alicerce da construção do jogo. É por aqui que tudo começa, é a base da organização. A melhor forma de imaginar isso é pensar em folhas de vidro, sabe, aquelas transparentes? Uma em cima da outra. Em uma folha, a gente desenha o cenário de fundo. Na folha de cima, coloca os personagens. E numa outra, lá em cima de tudo, a gente põe a interface, tipo a pontuação. Assim, uma coisa não interfere na outra, fica tudo separadinho e organizado, é genial! E para começar, com 2 camadas a gente já resolve, assim 90% dos problemas. A primeira, a camada 0, a gente pode chamar de jogo. É nela que a mágica acontece. O personagem, o chão, os inimigos, o fundo, tudo que faz parte do gameplay. Já a outra, a camada 1, é a camada da UI, a interface. Ali só vai o que precisa ficar parado na tela. A vida, a pontuação, esse tipo de coisa. Beleza, mas aí vem o pulo do gato. Como a gente faz para a UI ficar colada na tela sem sair andando junto com o personagem? A resposta para isso tem nome, e é uma propriedade importantíssima chamada Parallax. É ela que diz para a camada como ela deve se comportar quando a câmera se mexe. E o mais legal é que é ridiculamente fácil de fazer. É só seguir 2 passinhos. Primeiro, seleciona a camada da UI. Segundo, vai lá nas propriedades dela e muda o Parallax para 0, 0. Pronto. Feito isso, a camada simplesmente para de seguir a câmera, ela fica travada na tela, certinha no lugar dela. Simples assim. Ok, então a gente já entendeu que as camadas separam os grandes grupos de coisas, tipo o jogo e a interface. Mas e quando os objetos estão na mesma camada? Como a gente decide, por exemplo, se o personagem passa na frente ou atrás de uma moita? Para isso, a gente precisa de outro nível de organização. E esse controle se chama ordem Z, ou Z-Order. É bem fácil de entender. Se as camadas são as folhas de vidro, a ordem Z é a gente decidindo em cada folha qual desenho fica por cima de qual. É o que define quem está na frente e quem está atrás, dentro daquela mesma camada. E de novo, é super direto de fazer. Basta clicar com o botão direito em qualquer objeto do jogo, achar a opção Ordem Z e escolher. Ou manda ele lá para frente de todo mundo, ou joga ele lá para trás. É um controle total e instantâneo sobre a profundidade dos objetos. Então aqui vai a regra de ouro, a mais importante de todas. O objeto que serve de fundo, o background, tem que estar sempre no fundo da camada. Colocou um cenário novo no jogo? A primeira coisa a fazer é, botão direito, ordem Z, mandar para o fundo. Isso garante que todo o resto, o jogador, os itens, tudo, apareça na frente dele, sem erro. Muito bem! Com a nossa estrutura toda montada, com camadas e profundidades definidas, chegou a hora de encher esse mundo de coisas. E, mais importante, fazer essas coisas terem vida, fazerem alguma coisa. Agora a gente vai ver como inserir objetos e dar poderes para eles. O ponto de partida é quase sempre o mesmo. Botão direito, inserir um novo objeto, que geralmente vai ser um sprite. Mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Ajustar a caixa de colisão. É sério, se não fizer isso direito, usando a ferramenta de cortar, o personagem pode acabar flutuando em cima da plataforma ou batendo em paredes que nem existem. Um ajuste fininho aqui garante que o jogo pareça real, que as colisões façam sentido. Agora, um objeto que a gente acabou de colocar no jogo não faz absolutamente nada. É só uma figura parada. Para ele poder pular, atirar ou ser uma plataforma sólida, a gente precisa dar uma função para ele, um trabalho. E é aí que entram os behaviors, ou comportamentos. E essa tabela aqui resume perfeitamente os comportamentos mais básicos.
Para o nosso personagem, por exemplo, a gente precisa de 3 coisas. O comportamento de plataforma, que já dá a ele a habilidade de correr e pular, o focar em, para a câmera seguir ele pela fase, e o limitar o layout, para ele não sair voando para fora do mapa. Para o chão, moleza, é só dar o comportamento de sólido. E para os itens, a gente pode não colocar nada ou adicionar um comportamento senoide, que faz aquele efeitinho legal dele ficar flutuando, sabe? Subindo e descendo. Então é isso. Resumindo, a gente usa camadas para organizar a estrutura geral, usa a ordem Z para cuidar dos detalhes de quem fica na frente de quem e usa os comportamentos para dar vida e função para tudo. Com esses 3 pilares, a base para um mundo de jogo organizado e que funciona direitinho está pronta. A questão agora é, com essas ferramentas e com esse controle todo, o que de incrível pode ser criado?